Em se tratando de investimentos globais, o segundo país mais importante na Ásia é o Japão. Isso porque ele é hoje a terceira maior economia global, além de estar no terceiro lugar do ranking global de maiores empresas negociadas em bolsa de valores. E é claro, o Japão é sem dúvidas uma referência quando se trata de desenvolvimento e tecnologia. Dessa forma, falarei um pouco sobre a economia japonesa e qual que é a participação desse país na economia global. Vou mostrar também as principais empresas japonesas negociadas em bolsa, vou analisar o principal índice de bolsa de valores japonês e também os fundamentos de uma empresa para no final mostrar na prática como investir. Então, como eu mostrei nas aulas anteriores, onde eu falei sobre ações americanas e ações chinesas, o Japão está em terceiro lugar no market cap global de bolsa de valores, ou seja, quando a gente pega e soma todas as ações que são negociadas em bolsa de valores ao redor do mundo, o Japão está aqui em terceiro lugar, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. E não é apenas no ranking global de market cap que o Japão está em terceiro lugar. Ele também está em terceiro lugar quando a gente olha o PIB ao redor do mundo. Então, por mais de 40 anos, o Japão ele foi a segunda maior economia do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E lá em 2010 ele foi ultrapassado pela China e hoje a China é o segundo maior país em termos de PIB e o Japão ocupa a terceira posição. Lembra na aula sobre ações chinesas que eu mencionei que utilizar o PIB absoluto como medidor de riqueza era muito relativo? Tem muita gente que prefere utilizar o PIB per capita para realmente medir a riqueza de um país. E o que é o PIB per capita? Ele basicamente vai somar toda a riqueza que aquele país gerou e vai dividir pela população. Então vamos dar uma olhadinha no ranking global atualmente. Aqui são dados do Banco Mundial e a última base é do ano de 2022 e aqui a gente consegue ver, por exemplo, que os primeiros países em PIB per capita do mundo são Mônaco e Luxemburgo, que eles possuem atualmente o maior PIB per capita global. Porém, isso aqui é muito motivado pelo fato de que esses países são ricos, mas também possuem uma população muito baixa. Então, na hora que você divide a riqueza, acaba que fica um indicador muito elevado. Se eu pegar aqui, por exemplo, e eu filtrar países apenas com uma população acima de 50 milhões, vamos dar uma olhada aqui nos primeiros que vão aparecer. Então, olha só. Quando eu filtro a população acima de 50 milhões, o primeiro país aí é os Estados Unidos e aqui vai aparecer o Japão também com um PIB per capita de 34 mil dólares por pessoa, o que é um PIB per capita bem elevado. Olha só que interessante, né? É bem maior do que a China, por exemplo. A China tem um PIB per capita de 12 mil dólares e o Brasil, aqui só para vocês conhecerem, é 9 mil. Olha a diferença do Brasil para o Japão, olha a diferença do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, né? Então acaba que é interessante de olhar esse indicador também, porque o Japão, além de ter um elevado PIB absoluto, também tem um elevado PIB per capita. Então acaba que ele tem aqui dois indicadores de riqueza que são favoráveis. E um outro fato muito interessante da economia japonesa é que ela é classificada como um país desenvolvido, diferentemente da China. Então enquanto a China tem ali o segundo maior PIB global, é uma economia que está crescendo bastante, ela ainda não é classificada como economia desenvolvida, já o Japão é considerado. Então aqui nesse gráfico a gente consegue ver, por exemplo, atualmente qual é a classificação de países desenvolvidos. Então os que estão aqui em azul são os países desenvolvidos, então tem aqui Estados Unidos, tem Canadá, tem boa parte da Europa e aqui vai ter o Japão também, tá vendo? Enquanto a China não é. Então é um outro ponto interessante aí da economia japonesa. E o Japão, ele é famoso pelos altos níveis de educação, de desenvolvimento tecnológico e tem uma economia bem industrializada, além de ser destaque no segmento de eletrônicos, robótica, automobilismo, entre outros. Agora vamos dar uma olhada nas principais empresas japonesas negociadas em bolsa de valores. Então eu acessei aqui o site Companies Market Cap, selecionei o ranking por país e vou aqui no Japão. E a gente consegue ver as principais empresas japonesas negociadas em bolsa. A primeira delas é a Toyota, no setor de automobilismo, tem a Mitsubishi, que é uma holding do setor bancário, tem a Keyence também, que é de automação fabril, e tem a Sony aqui, que atua também na parte de eletrônicos, robótica. Então, a minha sugestão é, da mesma forma que foi que eu falei na aula sobre a China, dá uma olhadinha aqui nas principais empresas japonesas, pesquise um pouquinho sobre cada uma dessas empresas para você começar a ter familiaridade com as empresas japonesas que são negociadas em bolsa. Agora vamos dar uma olhadinha no principal índice de bolsa de valores lá do Japão, que é o Nikkei 225, que ele vai acompanhar a bolsa de valores de Tóquio.
Então aqui nesse gráfico, a gente tem aqui no eixo horizontal o período e aqui no eixo vertical qual que foi o retorno do índice ou da ação, no caso, se a gente quiser analisar a ação também, qual que foi o retorno do período. Então aqui nessa linha principal é o Nikkei 225, que é justamente o índice de bolsa de valores lá de Tóquio. E a linha laranja é o SPX, que vai acompanhar ali as 500 maiores empresas negociadas em bolsa lá nos Estados Unidos. E olha só, se a gente olha, por exemplo, aqui desde 2020 até 2024, o índice japonês ele performou bem similar aqui com o índice lá dos Estados Unidos. Só que aí vão ter períodos que isso vai mudar. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente for para trás, a gente vai ver aqui, ó, que, por exemplo, de 2016 até 2021, aqui o índice americano ele performou um pouco melhor, né? Então é aquela questão de que vão ter períodos que eles vão ser iguais, vão ter períodos que o índice americano vai ser melhor e que o índice japonês vai ser melhor. Uma ressalva aqui que é importante mencionar é que esse índice aqui, o Nikkei 225, ele está atrelado à Bolsa de Valores do Japão e é claro que vai estar atrelado à moeda japonesa também. E a moeda japonesa, ela é depreciada em relação ao dólar. Ela é bem similar à depreciação no sentido de que o Brasil também tem uma moeda depreciada em relação ao dólar. O que isso quer dizer? Que a moeda japonesa vale menos do que o dólar. Então, por exemplo, essa rentabilidade que a gente está vendo aqui, ó, no período de 2019 até 2024, elas estão bem parecidas. Porém, nesse período pode ter acontecido um movimento de depreciação da taxa de câmbio do ien em relação ao dólar. Então acaba que essa rentabilidade aqui ela vai ser menor porque a gente tem que também descontar os efeitos da taxa de câmbio. Então vou colocar aqui, vou adicionar uma outra comparação só para a gente ver como que foi a diferença da moeda nesse período. Ok. Então olha só, aqui o que aconteceu, né? Enquanto aqui nesse período, se a gente for olhar apenas o índice Nikkei em comparação com o índice das 500 maiores empresas americanas, eles performaram bem similares no período. Porém, aqui no mesmo período, olha como que a moeda japonesa, ela perdeu valor em relação ao dólar, perdeu 30% de valor, né? Então aqui é interessante de mencionar isso também para mostrar para vocês que quando a gente investe de forma global, é sempre interessante também ver como que a moeda do país que a gente está analisando performa em relação ao dólar. Por que o dólar? Porque o dólar é a principal moeda global. Então, às vezes tem aqui uma bolsa que está com uma rentabilidade às vezes atrativa, mas aí quando a gente vê a rentabilidade em dólar não é muito boa. Então, hoje, atualmente, pelo fato de o dólar ser a principal moeda global, é sempre interessante fazer essa comparação. E para fazer a análise de fundamentos, eu vou escolher aqui a maior empresa japonesa negociada em bolsa, que é a Toyota. Então, vou mostrar para vocês os fundamentos dessa empresa. Mas é claro, sempre importante fazer análise do setor, expectativas de mercado. Então faça isso de forma separada também, além de analisar os fundamentos da empresa, é super importante ver qual é a expectativa daquele setor, as expectativas do mercado para aquela empresa. Então aqui eu estou no site da Toyota, ela tem 75 anos de mercado, e aí eles vão falar aqui um pouquinho sobre a história, olha que interessante. Eles têm aqui um infográfico que vai mostrar que os carros, né, que foram lançados pela empresa ao longo do tempo. E o interessante sobre a Toyota é que hoje ela é a maior fabricante de veículos motorizados do mundo. Então ela fica à frente, por exemplo, da Volks e da Hyundai, para mostrar aqui a questão de relevância da Toyota. E aqui no site da empresa também a gente consegue ver, eles colocaram uma linha do tempo que vai mostrar desde a fundação da empresa até hoje os carros que eles lançaram. Então dá uma olhadinha aqui que é bem interessante você ver, né, os carros que foram lançados, além de contar também os principais fatos que aconteceram naquela empresa ao longo desses mais de 70 anos. Eu também entrei aqui no site do Brasil para a gente ver os carros da Toyota que são negociados no Brasil. Então, por exemplo, tem aqui o Corolla, vão ter outros carros também que são SUVs, tem carros esportivos também, tá vendo esses carros aqui que a gente conhece no Brasil, tem modelos híbridos, tem picapes. Então aqui você provavelmente já viu algum Corolla no Brasil, conhece alguém que tem, ou até você tem um Corolla, e aí é só para mostrar aqui, né, que a Toyota também tem um peso importante aí no Brasil. E para olhar os fundamentos, eu entrei aqui no site do Status Invest também, e aqui eu vou na aba de pesquisar e vou colocar aqui a Toyota. E aí eu vou selecionar aqui, ó,
a ação. Vamos dar uma olhadinha nos indicadores fundamentalistas. Então, o primeiro deles aqui é Dividend Yield, 0,92%. A Toyota não é uma excelente pagadora de dividendos, então, se a sua estratégia de investimentos é para dividendo, a Toyota não vai ser interessante para isso, porque ela paga poucos dividendos. A relação preço-lucro da Toyota está bem interessante, 14 vezes maior que o lucro por ação, que é justamente o fato de que o preço ele custa 14 vezes mais que o lucro por ação. E quando a gente olha o preço em relação ao valor patrimonial, tá uma vez maior, então tá um indicador interessante. Olhando os indicadores de endividamento, tem que a dívida líquida sobre o PL também tá um indicador ok, né? Então tem patrimônio líquido suficiente para pagar a dívida. E aqui, em relação às margens, eles não têm informação de margem EBITDA aqui no site, mas olha só, a margem líquida da Toyota não é muito elevada, ela é 7% apenas. A mesma coisa para o ROI. Então, são indicadores positivos, o que é bom, mas não são muito elevados. A Toyota, ela é uma empresa que ela opera ali com margens mais restritas, né? Então, aqui nesse caso, é interessante a gente fazer uma análise também com outras empresas do setor. Vamos só terminar de ver aqui o histórico também do lucro, das receitas, a gente faz uma comparação só para poder ver. Então aqui eu não vou nem mostrar os dividendos, porque os dividendos da Toyota são muito baixos, então não é para estratégia de dividendo essa empresa. E aqui vamos dar uma olhada no lucro ao longo do período. Olha aqui, os lucros são lucros bons, né? Não tivemos prejuízo aqui no período, com exceção de 2009, mas nos outros anos foram lucros bons, né? Provavelmente aqui foi afetado pela crise de 2008, né? Então teve lucro negativo. Agora aqui a gente vai olhar a relação receita-custo. Relação receita-custo saudável também ao longo do período. Então, no geral, a empresa tem aqui alguns indicadores fundamentalistas bons e outros não tão bons. Vamos dar uma olhada aqui agora na Toyota em relação a outras empresas do setor. Vou aqui no ranking, no Companies Market Cap, vou fazer o ranking por categoria e vou selecionar Automakers, que vai ser automóveis, né? E aqui, quando a gente olha o ranking global de empresas negociadas em bolsa, a primeira empresa é a Tesla, com maior valor de mercado, e em segundo lugar é a Toyota. Então, veja que no setor de automobilismo, a Toyota é a segunda maior empresa negociada em bolsa no mundo. Ela fica à frente, por exemplo, da Mercedes-Benz, da Porsche, da Ferrari, da Volkswagen, da BMW, da Honda, General Motors, da Ford. Então, são todas as empresas que a gente conhece, a Hyundai, empresas que a gente já ouviu falar, né? E todas essas empresas aqui, elas têm um valor de mercado menor do que a Toyota. Então, a Toyota, ela tem sim um peso bem relevante no mercado global de automobilismo. Então, aqui eu selecionei mais duas empresas negociadas em bolsa, do mesmo setor, que são a Tesla e a Ferrari, para a gente comparar os indicadores com os da Toyota. Então, por exemplo, aqui é a Toyota, aqui é a Ferrari e aqui é a Tesla. O primeiro indicador, que é o Dividend Yield, você vê que a Tesla não paga dividendo, o dividendo da Ferrari é muito baixo e da Toyota também. Então, lembra que eu falei que a Toyota não é boa pagadora de dividendos? Né? As suas concorrentes aqui, no caso dessas duas, também não são boas pagadoras, né? Relação PL da Toyota é a menor, então se fosse pensar em questão de precificação, ela seria a mais atrativa em relação às concorrentes. A relação P sobre VP, sobre valor patrimonial, também da Toyota é mais interessante, tá? Uma vez mais caro do que o VPA, enquanto a Ferrari, por exemplo, é 30 vezes. Agora, quando a gente olha aqui, vamos lá para indicadores de eficiência. Margem líquida, né? Lembra que eu falei que a margem líquida da Toyota estava muito baixinha? Olha só, ela é a menor margem líquida em relação às suas concorrentes. Então aqui, ó, a Tesla e a Ferrari têm margens mais atrativas do que a Toyota. E quando a gente olha em relação de endividamento também, você vê que aqui tá melhor do que a Ferrari, por exemplo. Então, vai depender aí de qual indicador que você dá mais peso na sua análise. Agora, um outro aqui, em relação ao retorno sobre investimento, ao ROI, a Toyota é o pior em relação às suas concorrentes. Então vejam que a Toyota é uma empresa sólida no mercado, é a segunda maior empresa do setor no mundo, ela é a maior empresa japonesa negociada em bolsa de valores, porém tem alguns indicadores ali que não são tão atrativos quando a gente compara com outras empresas do setor.
Então vai depender muito da sua análise, da expectativa que você tem, do que você identificou, por exemplo, quando você fez a análise de mercado, expectativas do setor automobilístico e, por exemplo, de questão de risco, né? Então, quanto tempo que a Tesla tem de mercado, quanto tempo que a Ferrari tem de mercado, será realmente que é justo comparar a Toyota com Tesla, Toyota com Ferrari, porque vai depender muito ali, por exemplo, de outros setores que a Tesla também atua e também que os carros da Ferrari são carros diferentes em relação aos carros da Toyota, né? Então, eu fiz essa comparação só para vocês verem ali como que os indicadores dessa empresa se comportam com empresas do mesmo segmento. E para investir em ações da Toyota, basta acessar a sua corretora internacional. Então, vai ser exatamente o mesmo passo que eu mostrei no vídeo anterior sobre ações chinesas. Você vai entrar no site da sua corretora, vai digitar ali o ticker, que é o código daquela ação, e vai comprar. Então, nesse caso, para acessar ações da Toyota, nós vamos comprar também os ADRs. Você vai entrar no site da sua corretora, vai aparecer lá o ADR e você vai comprar. Então, essa foi a análise sobre ações japonesas e no próximo vídeo eu vou falar sobre ações europeias. Então, vejo vocês lá.